Pedida salarial de volante assusta e ele fica distante do esquadrão. Precisamos dar apoio aos nossos jogadores, afinal de contas, são eles que honram o manto. E jornalista perde a linha em programa de televisão. Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor. Se você tá chegando por aqui agora, gosta do conteúdo, peço por favor, já vá aí deixando o seu like, já ative o sininho, já curta, já comente, já compartilhe, já mande nos grupos e não esqueça de inscrever-se, afinal de contas ajuda demais a sua inscrição, o meu trabalho aqui no YouTube faz com que a gente alce voos mais altos. E a gente está chegando aí à marca de 21 mil inscritos e é apenas o começo, é sempre um recomeço, todo dia é um recomeço. E para recomeçar bem, a gente vai trazer primeiramente uma notícia do Bahia Notícias, que é muito importante. O Meia Gregory, ele pediu alto. E segundo a notícia do Bahia Notícia, a possibilidade de retorno terminou subindo pelo telhado, apesar do interesse e a boa relação com o clube, a negociação entre as partes seguiu um contorno diferente das expectativas dos tricolores. Segundo o Bahia Notícias, as conversas esfriaram depois da pedida salarial pelo staff do atleta. Em conversas desde o começo de janeiro, a negociação terminou não avançando, mesmo com o interesse das duas partes em um final feliz. É triste saber que um jogador que nem Gregory, ele esbarrou nessa pedida, ele se valorizou bastante lá no Inter de Miami, fez um papel bom lá e as coisas terminaram não funcionando da melhor maneira para o atleta. A gente também precisa apoiar os nossos jogadores e um caso em especial me chama a atenção. O atleta Yohane Chaves vem postando sempre nas suas redes um certo entristecimento, umas mensagens de resignação, algo que não parece que o jogador está feliz. Então a gente... a Bahia Mil Grau, Matheus Barbaço e dentre outras pessoas influentes nas mídias pedem que a gente apoie o cara e eu não tô diferente deles não, acho que a gente tem que dar apoio sim, não só a ele, tá? E aí eu vou trazer um pouco de hate pro meu coração, apoiar também o Everaldo, porque ele não tá vindo no momento bom, tá vindo no momento complicado de não tá fazendo gol, tá sendo pressionado aí pela gente, porque a gente cobra resultado sim, a gente quer que o Bahia faça gol sim, e a gente quer que as coisas funcionem da maneira que a gente acredita sim, porque é o cara que tá lá dentro de campo, é ele que tem que fazer gol, é ele que tem que decidir, a gente tem que apoiar. No caso do Yohane, no Chaves, ele veio de uma cultura diferente, tem uma adaptação e hoje a gente está sendo sensível a isso. E aí, de novo, trazendo hate para minha cabeça. É um caso similar ao do Oscar Ruiz, que veio em uma pandemia, tentando se adaptar, sendo vendido como um cara excepcional e não se mostrou isso porque não jogou tão bem, não teve a adaptação necessária e foi embora, que Deus o tenha lá, que ele jogue um bom papel lá no Paraguai, lá no time dele, no time novo dele. Mas o assunto principal desse vídeo é uma pegada de eu entendo que as mudanças assustam, e todas elas assustam. A mudança de patamar do clube quando ele entra numa SAF sendo administrado pelo City, a mudança de paradigma onde a gente não consegue mais fazer nosso trabalho enquanto mídia independente, mesmo sabendo que a gente precisa realmente se qualificar mais, e o trabalho da imprensa, da mídia tradicional como um todo. Eu vou tomar aqui o exemplo do Jogo Aberto Bahia e ele tem uma crítica bem complexa a Renato Paiva e o jeito com que ele conduziu a entrevista. Vamos ver. Tendem a melhorar e o Bahia fazer melhores jogos. Vamos ouvir o Renato Paiva, Jotinha, antes de você falar? Olha aí o que ele disse sobre o rodízio. Essa pergunta devias fazer aos génios
que criticam a rotatividade dos jogadores. Os génios que sabem tudo, que sabem mais que os treinadores e que os fisiologistas, os preparadores físicos, das pessoas que se formaram nisto, que têm experiência não só teórica, mas prática, não é? Tudo isso, que trabalham todos os dias com os jogadores. A questão do Rezende foi num relevado exigente, muito fofo, muito exigente a nível físico. Já sabíamos que íamos arriscar um bocadinho mais. Era um jogo muito difícil, como se provou ser, e o Rezende acaba por ter um problema muscular, como eu antecipei depois do jogo da Fonte Nova. Eu disse isso, eu expliquei isso, e aconteceu. Portanto, agora, os génios criticam a rotatividade e criticam todos os treinadores no Brasil, repito, todos os treinadores no Brasil, porque todos rodam. Os génios que criticam a rotatividade, agora que apareçam, não se escondam. Apareçam agora, apareçam. Tá irritado ele, né? É bom que ele tá acompanhando as programações. É isso, tá ouvindo. É o seguinte, Renato Paiva, você vem com sua cultura portuguesa, né? Que é um pouco mais exacerbada na hora de falar. Tenha calma, né? Dá uma segurada, não precisa de tanta ignorância para responder ao coitado do repórter. Não sei nem quem foi que fez. Foi Marinho Júnior, meu Deus do céu. Ô, Puco, logo você, meu filho. É o seguinte, rotatividade, você mudar, como a gente já falou aqui, a depender do desgaste físico, porque hoje a tecnologia é imensa e ela pode mostrar, o atleta tal tem uma probabilidade grande de se contundir, de abrir o músculo, se continuar com o tal do secar, ok. Mas se você ficar jogo sim, jogo não, mudando 7 peças, você vai ser o primeiro a ser criticado, meu querido, porque futebol é resultado. E para ter resultado, precisa ter encaixe, precisa ter sequência, o time precisa estar entrosado. O Bahia ainda não está jogando o futebol que todos esperam, né? O grupo City e tal, chegou, contratou, está fazendo um grande investimento, mas num campeonato baiano é obrigação, a partir do investimento que foi feito, o Bahia está nadando de braçada na ponta da tabela. É obrigação, não tem a menor dúvida disso. A gente quer ver resultado na Série A, a gente quer ver título de Copa do Nordeste, a gente quer ver na Copa do Brasil disputando uma final. Então, assim, o ano está só começando, você já está muito irritado para um início de temporada. Tenha calma, que as críticas vão continuar acontecendo, como os elogios também. Aqui, por exemplo, você é elogiado praticamente todos os dias pela sua coerência, principalmente nas coletivas, né? Mas tem que dar uma segurada, né? Dá uma baixadinha aí na bola, Abel Braga da Bahia. Eu me surpreendo, porque tem algumas coisas que a gente precisa conversar a respeito disso. E vocês sabem que eu não sou de ficar gravando vídeo a todo tempo, mas eu não ia deixar isso passar para depois, para um outro momento, para a gente conversar sobre isso. Juliana, a gente não se conhece e talvez esse vídeo nem chegue a você, mas um projeto que tem 1 mês de futebol rodando, né, 2 meses com a montagem do elenco, um projeto onde o Bahia é líder isolado do Campeonato Baiano, um projeto onde realmente o futebol não é o mais visto, mas há uma evolução nítida e notória do que tem sido feita nos últimos anos praticados enquanto futebol pelo Sport Clube Bahia. Eu acho que nós, enquanto comunicadores, a gente precisa mudar a nossa postura. Eu entendo que futebol também é resultado e entendo que, para além do resultado, a performance é muito importante, mas eu prefiro vencer sem que os fins justifiquem os meios. Eu entendo de verdade que a gente precisa rodar os jogadores para que esses jogadores que entrem possam ser alternativa àqueles que saiam. E a única maneira de fazer isso é no Campeonato Baiano, que infelizmente não é um campeonato de um nível técnico muito avançado. Não dá pra gente chegar e dizer: Renato Paiva, estoure todos os jogadores em gramados excelentes, como o de Riachão do Jacuípe e do Mário Pessoa, só que não, com gramados de qualidade, com procedência complicada, como Itabuna e como Valdomiro Borges, e botar o time toda vez o mesmo time, porque tem que nadar de braçada, porque é o Grupo City.
Calma lá, Juliana. É o Bahia, é um começo de trabalho, é uma reestruturação, são coisas novas que estão acontecendo, são posturas novas. E outra, cada um faz o seu trabalho. Você aí na Band, brilhantemente conduzindo o seu programa, o Paiva lá no comando técnico do Bahia, brilhantemente conduzindo o seu time e com as suas escolhas, que ontem foram extremamente assertivas e graças a ele também o time venceu o jogo. Os jogadores dentro de campo tentando fazer o seu papel. Os torcedores na arquibancada torcendo e cornetando e alentando e aplaudindo e criticando, porque esse é o papel do torcedor. Nós, a produção de mídia independente, trazendo um outro lado dessa conversa toda. E tá tudo bem. Eu acho que, com todo respeito, você perdeu a linha. Se você diz que o Renato perdeu a linha, porque você fala, ele tá irritadinho, eu também ficaria irritadíssimo quando alguém critica meu trabalho e eu não acho que eu não mereço essas críticas. Quando eu mereço as críticas, eu calo. Rodar é importante. E o momento que a gente tem para rodar, para ver se peças servem, para ver se peças se encaixam, para ver se a gente não precisa trazer 12 a 15 ou 20 jogadores, é agora, Campeonato Baiano. Eu entendo o que você está dizendo e não estou desmerecendo o teu comentário de maneira nenhuma, mas também trago o contraponto que faça com que o torcedor pense, juntamente com aqueles que assistem às mídias independentes, que o trabalho está apenas começando, que não adianta queimar jogadores como estão tentando fazer com o Everaldo, não adianta queimar treinadores como estão tentando fazer com o Paiva, porque isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Tenha paciência. Entendo que, enquanto comunicadora e pela escola de comunicadores que existem na Bahia, o caos vende e vender e fomentar o caos faz com que sua audiência suba, mas mantenha calma, vai dar e tem dado tudo certo. Afinal de contas, o Bahia está nadando de braçada no estadual. Afinal de contas, são 6 jogos, 5 triunfos e 1 derrota. Deixa aí, povo, o seu like, inscreva-se, compartilhe. A gente vai se ver hoje com uma live lá para as 9 da noite. Eu quero contar com o seu acesso. Beleza? Tamo junto. Vambora, Bahia. O nome do peixe é Pinote. Eu fui. Tchau, tchau.